Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um pequeno ensinamento, pequenininho, para muita gente que tem dúvida ainda, né? Muita gente faz estudo, teólogo, faz teologia, estuda, e não consegue explicar para ninguém o que era o espinho na carne de Paulo. Gente, a Bíblia ela explica tudo. O espinho na carne de Paulo ele era um pecado. Paulo tinha um pecado, é, e se martirizava por isso, né? E pedia a Deus para que tirasse aquele pecado dele. E Deus diz: Olha, a minha graça te basta. É, gente, cuidado muito com a teologia. Muitas teologias ela estuda para dizer o que a Bíblia não diz. Porém, se você lê a Bíblia, ela lhe diz tudo o que você quer saber, certo? Em Tiago, ele diz assim: Olha, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente e não faz pouco caso, certo, gente? Eu vou ler o versículo mencionado para vocês aqui. Ó. Ele diz assim: Olha, está em 2 Coríntios 12, do 7 ao 10, que diz assim: Olha. E para que me não exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do que 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Já Paulo entra de novo dizendo: Olha, de boa vontade, pois me glorio nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, mas nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então sou forte. Gente, vou mostrar para vocês aqui o que era o espinho na carne de Paulo, certo? O espinho na carne de Paulo, a Bíblia ela cita o que era. Basta você pedir entendimento a Deus. E aqui em Gálatas 4:13 e o 14, a Bíblia diz claramente o que era o espinho na carne de Paulo. O 4:13, Gálatas 4:13, a Bíblia diz assim, ó: E vós sabeis primeiro, que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. Espinho na carne, fraqueza da carne. Em fraqueza da carne. E não rejeitaste, nem desprezaste isso. Era uma tentação, um pecado. Paulo, o espinho na carne de Paulo era um pecado. E aqui em Gálatas diz claramente: não rejeitaste nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, com, como Jesus Cristo, como Jesus Cristo. Gente, o versículo aqui ele deixa claro. Entenda bem o que é que o versículo diz. Lá ele diz que tinha um espinho na carne. Na carne. Aqui ele diz claramente assim, ó: vós sabeis primeiro que vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitaste, nem desprezaste isso, que era uma tentação na minha carne. Certo? Eu vou ler outro versículo para vocês aqui que vai deixando mais claro ainda. Certo? Em Gálatas 5:19, a Bíblia diz assim, olha: porque as obras da carne, da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse que os que
cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, certo? Por quê? Eu estou lendo esse versículo para vocês entenderem que as obras da carne são coisas pecaminosas. Então o que a gente faz de bom não procede da gente, é dom de Deus, certo? Eu vou ler para vocês aqui agora em Mateus 26:41, que diz assim, olha, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne, gente, ela é fraca. A nossa carne comete pecado, a concupiscência dos olhos, sabe, certas invejas. O que Paulo tinha, gente, é claro, o versículo de Gálatas 4:13 é claro, era um pecado na carne. Eu vou ler aqui agora o penúltimo versículo para vocês entenderem. E ele diz assim, está em 1 Timóteo 1:13. E Paulo diz assim, olha, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Gente, o que é que Paulo está dizendo aqui? É que Deus pode e vai te perdoar se você fez uma coisa, cometeu um pecado sem saber, cometeu certos pecados sem saber. Porém, a partir do momento que você sabe que é pecado e você continua praticando, aí você já pode começar a pecar contra o Espírito Santo. Já é um pecado mais problemático, certo? E aqui em Naum 1:3, a Bíblia diz assim, olha, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. Gente, o culpado para Deus é culpado. Não importa, você diz, não, mas Deus é amor, Deus é sim, Deus é amor. Mas se você está cometendo um pecado insistentemente no erro, Deus pode e um dia vai cobrar de você, certo? Gente, eu quero que fique claro aqui para vocês. O pecado, o espinho na carne de Paulo era simplesmente um pecado. Gente, não busque certo tipo de teologia para estudar e dizer o que a Bíblia não diz. Basta você ler aqui. Ela diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, certo? Gente, muita gente tem estudo, ele estuda, mas a Bíblia é clara quando ela diz assim, olha, a letra mata, mas o espírito vivifica. Gente, a gente encontra nas nossas Bíblias escrito, traduzida para o nosso português, muitos erros de traduções, muitos acréscimos na Bíblia, e por isso muita gente está lendo a Bíblia. Tem gente que é formado e começa a ler a Bíblia e se torna ateu, porque não pediu entendimento a Deus. Ele só usou o que o mundo lhe ofereceu, só a leitura, só a graduação dele. Mas ele não pediu entendimento a Deus para estudar a Bíblia e alguma coisa a mais. Entrar no hebraico, saber de algumas coisas, certo? Então, gente, eu peço que vocês entendam. Deus não terá o culpado por inocente. O culpado para Deus é culpado. A partir de hoje, que você sabe que o espinho na carne de Paulo era um pecado, e você não ensinar isso para as outras pessoas, você também vai estar cometendo um pecado, certo? Gente, obrigado. Tchau.